Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre cultura. Eu converso com João Batista Andrade, que é cineasta, ex-ministro interino da Cultura e ex-secretário estadual também da Cultura. João Batista de Andrade, boa noite. Boa noite. Bom, e vamos falar do setor de cultura, que foi alvo de um escândalo, eu acho que podemos classificar assim, do ex-secretário, lembrando a inspiração nazista, foi demitido quando ele tentava implantar um plano que faria uma seletividade da cultura no país, de projetos com base em um nacionalismo que ele colocou naquele texto, independentemente das frases mais polêmicas. E aí vem Regina Duarte, meio como uma demonstração talvez de boa vontade do presidente, pegou alguém de carreira, né, uma atriz consagrada. Eu queria saber se o senhor vê mesmo uma bandeira branca por aí ou continuaremos vendo turbulência nessa área? Eu não sei, olha, eu acho que a escolha da Regina é um problema do presidente. A Regina não foi indicada e nem o presidente procurou um apoio do setor para poder indicar a Regina. Então é um problema do presidente e da própria Regina. Da própria Regina no sentido seguinte, ela é uma pessoa que tem uma vivência na área da cultura, trabalhou com pessoas importantíssimas na área da cultura, em televisão, em cinema e tal. Então, cabe a nós do setor dizer o seguinte, tá bom, o que você vai fazer? Não acho que a gente deve se meter nessa questão de discutir se devia convidá-lo ou não. Isso é um problema do presidente. Eu falava de expectativa em termos de gestão mesmo. Se pode ser melhor do que tínhamos antes. Eu acho difícil, viu? Porque tomara que seja, mas eu acho difícil. Porque o problema desse governo é desmontar tudo. Demasiadamente, quer dizer, desmonta tudo. Então a Ancine está em crise, todos os setores, a Biblioteca Nacional está em crise, o IPHAN está em crise, o próprio Ministério está com metade do orçamento que devia ter. O Ministério está passou para o Ministério do Turismo. Está na cidadania, de repente está no turismo. Aí o pessoal às vezes me pergunta, bom, o Ministério agora passou, a Secretaria está no turismo, quem que é o ministro? Eu falo assim, eu não sei quem é o ministro do Turismo. Agora, eu não tenho o menor interesse. A secretária assumindo mesmo a função, ela já vai ter logo de início uma grande dor de cabeça, que é o jornalista e militante de direito Sérgio Camargo. Não é? A Justiça o reconduziu ao cargo da Fundação Palmares, também por frases polêmicas, ele tinha sido afastado pela inadequação da indicação dele para a função. Não é? Ele tinha dito aí que os escravos brasileiros fez bem a escravidão, não é? Porque eles tiveram mais chances de progredir. Então foi com base nisso que ele tinha sido, e aí o STJ acabou derrubando, e ele disse que ele já teve a solidariedade dela. A gente não sabe exatamente o que isso quer dizer, né? Pois é, mas aí é uma série... Eu não digo que são enganos do governo, não, do presidente, não, porque ele pensa daquele jeito. O governo pensa desse jeito. Aliás, a gente vê, lamentavelmente, que na sociedade as pessoas falam essas barbaridades todas, racistas, tal, falam como coisa natural, como se fosse já uma coisa já consolidada na sociedade brasileira, que você pode falar mal da pessoa pela cor, pode falar mal da pessoa porque está na rua, e como se fosse uma coisa consolidada. Mas o presidente é assim. Ele fala isso e as pessoas, então, gostam dele, porque ele fala o que as pessoas ou já falam ou tem medo de falar e ver o presidente falar. Então, é difícil. Por isso que eu falo que a Regina tem um desafio. Esse desafio é o seguinte, força pessoal ela tem. Ela tem prestígio, ela é inegável, uma pessoa que viveu na área da cultura. Tem experiência, porque a cultura precisa, né? Você pode não gostar das ideias dela, tal, eu não gosto, mas ela tem força. Eu tenho dito aí, ela teria uma chance de usar a força dela, o prestígio dela, o carisma dela, para mudar as coisas no governo. Agora, isso se ela quiser mudar. Agora, se ela quiser ir lá para fortalecer o governo Bolsonaro, aí não há como ter apoio do setor, não tem a menor possibilidade. E ficou uma preocupação muito grande com relação ao filtro ideológico e preconceituoso mesmo da Ancine na liberação de recursos, né? A Ancine divulgou nota cobrada sobre esse assunto, dizendo que não aconteceu isso, que foram publicados vários editais de distribuição, não houve aquela centralização.
E isso num ano extremamente produtivo para o cinema nacional, com premiações importantes no exterior. Bacurau foi um grande destaque, nós tivemos até também polêmico documentário indicado ao Oscar, mas foi uma produção brasileira. Então se despontou no exterior. A Ancine, de fato, está desorganizada a ponto de comprometer a produção nacional? Está completamente fragilizada, né? O governo colocou uma pessoa que é até interessante, tem interesse para o cinema brasileiro, mas ele está lá, ele era um funcionário, agora é diretor, é uma pessoa interessante, mas não tem força nenhuma. E das 4 diretorias, só tem 2 diretorias nomeadas. Mas com a Regina Duarte ele pode ter força. Não, pois é, mas é isso que eu digo. Nós precisamos saber se a Regina Duarte, dentro do governo, vai ficar fazendo o que o Bolsonaro quer, o presidente quer, ou se ela vai lá defender o mundo da cultura. Pode ter ideologia que tiver, pode ter a visão que é, mas ela jamais pode defender censura, ela jamais pode defender discriminação. Porque ela tem um passado de contra-censura. Pois é, não pode defender discriminação ideológica, nada disso. E eu acho também que vai ser impossível para ela, pela carreira dela, defender que o Estado tem que dizer para a sociedade que tipo de filme que tem que fazer. Isso é um contrassenso absurdo. É direcionar a cultura. Agora, eu acho, Denise, que é o seguinte, enquanto essa polêmica toda acontece, nós vamos ficando para trás e o Brasil vai sendo tomado pela produção estrangeira, inclusive na área do filme, do cinema on demand, que chama, que é Netflix, Now, essas coisas todas. Quando eu saí do Ministério, né, eu deixei pronto lá, depois de uma pesquisa profunda, pronto um projeto para regular o funcionamento desse tipo de programa on demand nas TVs. Bom, o ministro seguinte cancelou a reunião do Conselho Superior de Cinema, tal, que não podia mexer com esse pessoal, porque vai trabalhar e esse projeto do filme on demand é muito importante para o Brasil. Olha, eu tinha feito uma reunião com eles, eu brinquei com eles, assim, estava uma meia dúzia de representantes, perguntei para eles, vocês abandonariam o mercado brasileiro por causa de uma regulamentação? Eles começaram a rir, mas jamais ia abandonar. É um mercado muito forte, né? A França taxa esse pessoal brutalmente, exige que tenha alto percentual de cinema europeu, de cinema francês, paga uma taxa altíssima para funcionar. É o que eu disse para ele na reunião, olha, se vocês querem explorar o mercado brasileiro, vocês têm que deixar aqui recurso para a produção de cinema do Brasil, porque senão nós vamos abrir um canal de comunicação para vocês. Então nós temos que abrir canais de comunicação com a população também para o cinema brasileiro. Não é? Agora, o cinema brasileiro precisa do financiamento público. Não precisa como todo mundo precisa. Claro, não, é só para deixar. No caso de não conseguir, de o governo não direcionar os recursos necessários. Não, precisa. Sem esse dinheiro público, o cinema brasileiro pode ir lá para o limite do inferior. Aconteceu isso com o final da Embrafilme. Nós ocupávamos 140 dias por ano do mercado cinematográfico no Brasil. É coisa inédita na América Latina. Ninguém tinha conseguido a metade disso, em lugar nenhum, nem México, nem Argentina, tal. Quando fechou a Embrafilme, de 80 filmes que a gente produzia, passamos para 2, 3 filmes. Então, acabou. Nós perdemos o mercado, perdemos 140 dias por ano de mercado. Significa um terço da renda e da ocupação do mercado cinematográfico. Então, uma perda terrível, cultural, econômica e tal. Então, e toda essa conquista com recursos das leis, provenientes das leis. Porque tem o Fundo Setorial Audiovisual, que a liberação foi muito questionada, tanto lá do governo que queria redirecionar os recursos, falando de pequenas obras, né, para novos artistas surgindo, mas a gente tem uma produção mais experiente que tem de ser explorada de fato para produzir resultados. Eu acho que até o resultado do Oscar mostrou exatamente isso em relação à Coreia do Sul, né?
né? Não, pois é, mas Ele atravessou por cima de todos os filmes americanos. Produção cultural, é assim, você tem 100 teatros, são 100 peças diferentes, você vai saber qual que faz sucesso depois. O cinema americano produz uma quantidade imensa de cinema, mas o que sustenta essa cinematografia são aquele percentual relativamente pequeno de filme que dá certo, o resto é prejuízo. Se você cortar essa produção, você vai cortar a possibilidade de ter os filmes que realmente rendam, que dêem dinheiro. Agora, a Regina Duarte sabe exatamente o que o setor precisa. Sabe. Né? Inclusive, ela utilizou a Lei Rouanet, que é uma outra fonte de recursos, inclusive foi investigada antes de assumir o cargo, né, que as pessoas começaram a falar que as contas dela estavam sendo questionadas. Então, ela sabe a dificuldade de se conseguir o dinheiro, depois de se trabalhar bem uma produção e conseguir o resultado necessário. Né? Olha, inclusive essa coisa da Rouanet também, essa coisa do vento, soprar o vento para embaralhar as coisas, né? Soprar a mesa. Porque o problema é a deficiência do Estado. Quando eu estava no Ministério, tinha 20 mil projetos atrasados sem julgamento. Então, o cara de 20 anos atrás, de repente descobre que havia algum erro na prestação de conta dele, ele pediu 100 mil reais, hoje tem que pagar 2 milhões. Entendeu? É a mesma coisa que acontece com prestação de conta de político. Que fica cobrando e não se chega ao desfecho. Não né? tem. Então o Estado cria as coisas, mas não leva a sério. Entendeu? Não leva a sério. Tem que fiscalizar de fato a aplicação dos recursos no curto prazo. Né? Tem que resolver e levar a sério as leis. As leis são boas, são importantes, elas não são nem um modelo puramente nacional, não é o Brasil que inventou isso, não. Os Estados Unidos injetaram dinheiro à vontade na produção cinematográfica. Você tem uma ideia que a TV, com a força que tem nos Estados Unidos, não podia produzir filme. Então, filmes, séries, essas novelas, tal, eram produzidos pela indústria cinematográfica. Imagina qual a força que isso deu para o cinema americano. Aqui no Brasil, pelo contrário, quando entrou a TV excluiu o cinema brasileiro, tirava os atores, algum diretor e tal, mas o cinema... Esvaziou muito, Então né? é tudo ao contrário, entendeu? Então, e o Brasil ainda tem grandes problemas, por exemplo, de segurar as produções nacionais em cartaz quando vem uma avalanche. Neste ano, por exemplo, resistiu muito a Minha Mãe é uma Peça, que foi até um fenômeno nacional, porque naquela avalanche que vem os filmes do Oscar, ele resistiu. Não, pois é, mas eu já tive filme tirado do ar, produção grande, superprodução, como Tronco, com Fagundes, Atis Sabatella, Chico Dias, o Rolando Boldrin e tal, tirado do ar, da sala, com 2 semanas. Não tem como dar certo. Por causa dos filmes estrangeiros. Foi o que aconteceu com os outros Oscar. quando chegou Os Vingadores aqui no Brasil, por exemplo. E aí, pois é, mas aí você brigar, tudo bem, uma briga, mas já perdeu. Já está perdido. Já perdeu, inclusive, o dinheiro que foi aplicado naquilo para ter retorno, né? E é claro que o filme tinha dinheiro público, tinha incentivo, tal, lei do audiovisual. Aí pode dizer, está gastando a lei do audiovisual, depois o filme não tem renda. A produção não valia nada, isso aí não produziu resultado, né? É que não leva a sério. Exatamente. As coisas não são levadas a sério. O governo precisa parar de desmontar. É mais fácil criar uma bandeira contra, né? Então, é tudo assim, é com a Rouanet, é uma balela dizer que a Rouanet dava dinheiro. E tem a questão, rapidamente, de meia entrada, que também foi outro motivo de polêmica. Houve uma participação de um evento de artistas sertanejos e cobraram, e de repente os fãs reclamaram. Mas muitos daqueles disseram que eles não estavam lá também. Não estavam lá e não aprovavam isso. É uma polêmica velha. O que acontece também é a coisa de não levar as coisas a sério. O governo não leva a sério. Então, a ideia de meia entrada, ela não é ruim. É um momento de formação dos jovens, inclusive até como consumidores, como de cinema. Então, agora, precisa ter um rigor, né, para que meia entrada não seja distribuída aleatoriamente, né? Então, ninguém levou muito a sério isso. E o que tem acontecido é o seguinte, você cria a meia entrada, aí o dono do negócio dobra a entrada, o preço da entrada. Fica caro para todo mundo. Para ficar caro para todo mundo e a meia entrada ficar o valor real. O risco é tirar a meia entrada e continuar caro do mesmo jeito, ficar mais caro ainda, né? Essa coisa de lei que pega e lei que não pega.
né? Então é tudo muito mal zelado. As ideias são boas, mas são mais... E o seu livro, Os Manuscritos do Jovem Gabriel? Olha, eu sou cineasta, mais conhecido como cineasta, mas eu escrevo sempre, já é o 11º livro meu, inclusive tem até prêmio como escritor e tal. Esse é o novo. Vou mostrar aqui para os nossos É o novo, é o telespectadores. Manuscrito do Jovem Gabriel. É uma história tremendamente atual. Vou dar só um mote. É um rapaz, o Gabriel, o ídolo dele é um ex-matador de periferia, que provavelmente foi o matador de seu próprio pai, em conluio com a mãe. Mas ele toma o matador como ídolo. Então, o cara que foi no passado um matador ou um assassino, ele tem como ídolo agora. Mas ele ele mesmo não mata, mas ele arranja, envolve um outro personagem para o outro personagem matar. Então, é como se fizesse um governo para poder agir contra as pessoas, né? Então, é uma temática nada jornalística, não tem nome aqui e tal, mas a temática é muito forte e esse livro é para você. Muito obrigada, então. João Batista de Andrade, cineasta, ex-ministro interino da Cultura. Muito obrigada, uma boa noite. Tá, obrigado aí pela oportunidade de falar um pouco. Laerte.